Você é o mesmo cara que vive e mente pra sua esposa, é o mesmo cara que mente que vai seguir o gerenciamento. É o mesmo. Se você é o cara que prometeu que ia jogar bola com seu filho no final de semana e não foi unicamente por preguiça, é o mesmo cara que vai prometer na segunda-feira que vai seguir o gerenciamento e não vai fazer. Porque você é a mesma pessoa, você fala e não cumpre. A partir do momento que você falar e cumprir, meu irmão, não tem como você não ser diferente disso. Bom dia, pessoal! Domingão, bora a gente fazer a nossa live, que é a nossa live do livro Pensamento Eficaz. Vamos deixar o pessoal entrar aí enquanto isso. Estamos ao vivo para falar, essa é a nossa terceira live do livro Pensamento Eficaz. Esse livro aqui é um livro que eu gostei bastante e vamos falar um pouquinho dele na terceira fase da live, penúltima, né? Porque no domingo que vem é a última e é legal, moçada. Então esse daqui é o livro do mês, então Pensamento Eficaz, vamos falar sobre ele. E antes de começar a falar sobre ele, vou contar uma historinha básica para que a gente consiga entrar nesse mundo do livro. O que quer dizer esse livro? Minha primeira live, o que é esse livro? Esse livro aqui, basicamente, ele fala sobre o nosso poder de pensar. A gente fala muitas vezes que ninguém nos ensinou a pensar, a gente só é ensinado a reagir. Então, e por conta disso é maravilhoso a gente ter estudos e a gente conseguir estudar, a gente conseguir melhorar, para que assim a gente tenha melhores resultados também no day trade. E falo uma coisa que muita gente não gosta, é que os seus resultados no day trade é porque são os seus resultados na vida, então é muito próximo. É legal a gente ter o mesmo pensamento, estar integrado com o que a gente quer também no day trade. O trader nada mais é do que as decisões que ele toma durante que ele tá tradando. Bora lá, minha gente? Vamos lá. Então vamos falar aqui. Resumindo, a gente fala... na live passada a gente falou muito sobre as pequenas decisões. Então uma grande decisão seria, no mundo do trader, seria qual operacional que eu vou seguir. Uma pequena decisão é que se eu vou entrar naquela operação ou que eu não vou entrar naquela operação. Então a gente conseguiu separar pequenas decisões e grandes decisões. Partindo do ponto princípio, para quem não participou das outras lives, é que nesse livro basicamente a gente aprende que o mais importante são as pequenas decisões, e as grandes decisões que a gente toma às vezes nem são tão impactantes quanto as pequenas decisões que a gente toma dia a dia. Partindo desse princípio, né, são as decisões que a gente já sabe que a gente vai tomar. Vou contar uma historinha aqui, que é um mito da sereia. Eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido sobre isso, mas é uma história interessante pra gente começar com ela, que aí a gente vai colocar isso dentro do nosso livro e dentro do day trade, que é o mais importante. Não sei se todo mundo já sabe, né? A gente tinha uma história antigamente, quando os oceanos eram muito extremamente desconhecidos, né? Tinha um mito da sereia, no qual os navegadores sempre morriam ali no meio. Então todos os navegadores que iam até lá no meio do mar, chegava algum momento que aí tinha o mito da sereia, que era o canto da sereia que levavam todos os seus navegadores, todos os marinheiros morriam por ali, morriam naquele canto. Era uma história que era contada várias vezes e aí os marinheiros não conseguiam retornar. Isso, a partir desse momento a gente consegue identificar uma fraqueza. Qual que é uma fraqueza? A fraqueza é que a gente sabia que os marinheiros não conseguiam passar pelo canto da sereia, tá? Agora vamos colocar, gente, esse mito como nossas fraquezas no day trade, tá? A gente não consegue passar em alguns momentos de degraus no day trade. Então, eu tô muito próximo de chegar no exame, eu tô muito próximo de ser aprovado, eu vou lá e eu fracasso. Então isso é conhecer os nossos fracassos, que também faz parte do livro. Então o marinheiro aqui, sabendo do problema que era o canto da sereia, o que ele decidiu fazer? Ele conseguiu ter os salvaguardas, que é isso que a gente aprende muito nesse livro, ter salvaguardas. E salvaguardas para trader, que é uma proteção extra do que a nossa força de vontade, é o que realmente faz com que algumas pessoas consigam chegar naquele ponto e outras pessoas não consigam chegar num ponto que desejam. O que eu quero dizer com esses salvaguardas, moçada? Eu quero dizer que às vezes a gente sozinho é muito mais complexo a gente conseguir chegar no ponto que a gente quer no trade ou na vida. Então a gente tem que nos ajudar entendendo nossas fraquezas. Então aqui o marinheiro da história do canto da sereia sabia que uma fraqueza era o canto da sereia. Com isso ele foi lá, se preparou e sabia que ela existia, se preparou e levou cera para colocar dentro dos ouvidos e também cera nos ouvidos das pessoas que trabalhavam com ele. E aí ele deu uma ordem muito expressa: não importa o que acontecer, ninguém vai desviar. Então não importa o que eu falar, nem se for precisar me amarrar no poste, eu não vou sair desse trajeto e não vou ser capturado pelo canto da sereia. Bom,
Pô, Mi, mas por que você tá falando tudo isso? Porque isso eu vejo direto acontecendo todos os dias no trade, o famoso canto da sereia. Eu vejo traders fazendo dinheiro e perdendo dinheiro na mesma história porque eles não estão preparados para colocar um salvaguardas. O que é um salvaguardas? Algo que vai te proteger de você mesmo. Algo que tem que ser mais forte do que a sua própria vontade. Algo que tem que ser além do que você espera. Porque, moçada, todo mundo tem certeza absoluta, tem vontade de ganhar muito dinheiro. Todo mundo tem vontade de fazer o certo. Todo mundo tem vontade de ter uma alimentação correta. Então, assim, as vontades existem. Só que para essa vontade virar realidade, aí a gente tem que fazer um processo. E nesse processo é importante que a gente entenda que a gente tem que identificar as nossas fraquezas. Nesse mito da sereia aqui que eu comecei a história, até todo mundo pudesse entrar, nesse mito da sereia, o marinheiro foi lá e conhecia as fraquezas dele, colocou cera nos ouvidos, deu ordem para os empregados dele e não deixou-se cair pelo canto da sereia. Ele chegou a ver a sereia, ele viu a sereia, viu os cabelos, os olhos, quis ter vontade, da mente dele quis ir para lá, só como ele não estava ouvindo, ele estava muito bem preparado para a fraqueza dele, ele conseguiu passar e chegou ao seu destino final. Esse mito da sereia, moçada, ele é bem importante pra gente que é trader, porque a gente identificar as nossas fraquezas. Na live passada desse livro eu deixei para que a gente fizesse os nossos 4 padrões. Os nossos 4 padrões, para quem não estava na live passada, a gente tem os padrões normais, os padrões biológicos, que é fome, sede, canseira, sono, vontade no banheiro, são os nossos padrões biológicos. Só que a gente tem os padrões também, que são os nossos padrões da emoção, do ego, social e da inércia. A partir desses padrões, eu falei pro pessoal escrever sobre isso. Escreva quais são os seus padrões, o que acontece com você, qual que é o momento que você se deixa cair dentro desses padrões e acontece o que está acontecendo com você. E aí você conseguir identificar suas fraquezas e conseguir identificar sobre você mesmo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os padrões, moçada. Quais são os padrões? E ver se você que é trader não se identifica com algum deles. Ou se identificar com mais de um é normal, faz parte. O padrão da emoção, do ego, o padrão social e o padrão da inércia são separados em 4 maneiras, porque é da maneira com que a gente vai passando e identificando os nossos problemas. Vamos lá. Definições de padrões emocionais, moçada, são respostas automáticas baseadas em experiências passadas e em estados internos. Se você não controla as suas emoções controlam você. Vamos lá, trader. Você que é trader, você opera basicamente pensando no dia de hoje ou você opera lembrando de tudo que aconteceu com você no passado nas suas operações? Lembrando de que você já perdeu dinheiro, lembrando que você precisa de dinheiro, lembrando que você já fez errado, lembrando que você já saiu do operacional, lembrando... A gente não consegue operar o dia de hoje. Grande maioria dos traders operam o que eu chamo do yesterday trader. Ele não opera o day, o dia. Eles operam o dia de ontem, a semana, o mês. Isso é um padrão de emoção, moçada. O padrão de emoção, basicamente, ele é automático, baseado nas nossas experiências que a gente já teve. A gente precisa conseguir separar a experiência que a gente teve, positiva e negativa. A positiva, que a gente aprendeu, maravilhoso, a gente leva pra frente. O que aconteceu de ruim com a gente no day trade, a gente precisa esquecer. A gente precisa ali se perdoar, porque é um dia de cada vez. É um dia por dia. Você opera o dia. No dia de hoje, eu consegui vencer a minha emoção, eu consegui vencer o meu ego, consegui vencer a minha ganância e consegui vencer o meu medo. Porra, é coisa pra caramba. O trader tem muitas coisas pra ir vencendo durante o dia. Então a gente tem que ter realmente esse discernimento de entender, cara, eu vou operar o dia de hoje. Beleza? O que acontece com isso, com o padrão das emoções, moçada? Impacta na nossa decisão. A nossa decisão realmente são emoções intensas. Então as nossas emoções são muito intensas, tanto da perda quanto do ganho, tá? Que podem obscurecer o seu raciocínio lógico. Então ele escurece realmente o raciocínio lógico, que faz com que a gente pare de ter o nosso raciocínio lógico e comece a operar sem consciência. Aquilo que eu falo com uma grande frequência. Eu vejo os traders operando sem consciência numa velocidade da luz. Porque o cara começa a ser tomado por emoções e aí começa a ser levado por raciocínios e por ações impulsas. O medo pode gerar hesitações e inações, bloqueando oportunidades. Uma menina que opera na mídia, uma trader muito bacana, ela recebe bem, ela saca uma frequência e ela é uma pessoa muito ativa no Instagram, fala bastante no Instagram e eu percebo que ela tem uma necessidade de conversar porque ela tem uma ansiedade porque vive o trade sozinha, não tem apoio da família e vive o trade sozinha. E aí ela tava me contando que na sexta-feira ela chegou a fazer R$4.000, fez R$4.000 e ela entrou num acordo com ela mesma que ela ia colocar R$2.000 em risco. Minto, ela fez R$6.000, ela tava com 1.000 e pouquinho negativo. E ela entrou em acordo com ela que ela ia cobrir o loss dela, a perda dela, que era 1.000 e poucos reais, e ia sair com R$2.000 positivo. Se a operação fosse a favor dela, ela sairia com 8.
8. Se não fosse a favor dela, ela sairia com 2. E a partir dali foi o combinado que ela fez. Ela chegou a escrever e mandou a foto disso no Instagram pra gente. E aí a operação ficou muito tempo, o mercado tava lateralizado, o mercado demorou pra estourar, não sei se vocês lembram, esse mercado de sexta-feira. E aí na hora que o mercado demorou pra estourar, ela colocou ali a operação, ela falou assim, fechei, não tô vendo mais operação. Se eu sair, se eu continuar, não vou deixar a minha emoção me tomar conta das minhas reações. Resumindo, ela saiu com os R$2.000. Deu uma nova entrada pra ela, dentro do operacional dela. Ela estava positiva, só que ela vinha de perdas de 3 dias consecutivos. Ela vinha de segunda, terça e quarta de perdas consecutivas. Na quinta parece que ela não tinha operado e na sexta era o dia que ela estava positiva. Aqueles R$2.000 para ela era muito importante. E a partir do momento que era muito importante, ela estava feliz que ela tinha feito R$2.000. R$2.000 é sensacional, mas ela tem um Black 20. Então ela tinha margem para ela poder fazer. E aí ali pelo que eu me lembro, ela estava uns 7.000 negativo no Black 20. Ela fez esses R$2.000, automaticamente ficou 5.000 negativa na história, no histórico dela. Beleza? Tendo essa informação, ela não entrou na operação que ela poderia ter feito 1.000 pontos pra cima. E aí minha pergunta que eu falei pra ela foi: por que raios você estava com R$2.000? Por que você não arriscou 600? Sendo que você tinha feito 4, você arriscou 2.000, por que ali que você não arriscou 600? Entrar com 10 contratos, 20 contratos? Fazer uma proporção. Ela falou: eu tive medo, porque eu tava 3 dias perdendo. Basicamente, moçada, todo trader que tá nesse momento de aprendizado, da curva de aprendizado, tem essa reação. Qual que é essa reação? Reação de medo. E o medo faz a gente gerar excitação, inação, bloqueando as oportunidades. Isso é um padrão de emoção ou não é um padrão de emoção? Na hora que você consegue usar os seus aprendizados, o que você tá vendo, o que você tá lendo pra sua vida do trade, é na hora que você consegue mudar fortemente de um degrau pro outro. Não tem nada a ver com o operacional. Não é o operacional dela deu certo. O que não deu certo foi o padrão de emoção que ela estava ali naquele momento. Então o medo faz isso, faz a gente se bloquear com oportunidades. Mas também tem outra coisa que faz a gente também perder, que é o otimismo exagerado. O otimismo exagerado pode levar ao excesso de confiança. Excesso de confiança que faz a falha da avaliação de riscos. Qual que é a falha da avaliação de risco? A falha da avaliação de risco é você, trader, achar que é maravilhoso, você vai ganhar para sempre, você tá 3 dias ganhando e você acha que no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo você vai continuar. É você não avaliar os riscos e não diminuir sua mão e não entender que você precisa se expor a menos. Da mesma maneira que ela perdendo 3 dias não deixou ela ganhar, a mesma coisa acontece quando o trader ganha 3 dias, não deixa ele diminuir a mão. Não faz ele avaliar o risco e não faz ele entender que, pô, eu tô tantos dias ganhando, a probabilidade do meu operacional dar ruim é grande. E se tiver essa probabilidade, eu vou me expor a menos. Ah, mas e se eu ganhar? Tá tudo bem, eu estou positivo, eu vou continuar ganhando. E com isso você consegue levar o seu saldo positivo até o final do mês. Faz sentido, moçada? Padrões fazem a gente seguir as nossas tomadas de emoções, as nossas tomadas de decisões. Então, como você vai gerenciar isso, moçada? Beleza, eu sei que eu tenho um padrão de emoção, agora como que eu vou gerenciar isso? Basicamente, moçada, é isso que a gente tá fazendo agora. Autoconsciência. Autoconsciência, entender que as suas emoções afetam sua tomada de decisão, é o primeiro passo para controlá-las. É o primeiro passo, cara. Não tem outro passo mais importante do que você conseguir identificar a sua emoção. Doido, né? Criar um espaço entre a emoção e a reação. Eu estou com medo de operar hoje. Então eu vou parar, respirar, pensar e aí ter uma reação. Eu não posso só por causa de uma emoção ter uma reação ao mesmo tempo. A gente tem que ter um espaço sobre isso. E pro trade isso é rápido. E pro trade isso é muito rápido, porque a gente tem segundos para tomar uma decisão se a gente vai entrar numa operação ou não. Mas como que eu vou ficar bom nisso em segundos? Aquilo lá que todo atleta faz. Treinando, treinando, treinando. Toda vez que você consegue treinar suas emoções, você vai estar melhor para utilizar a sua técnica que você já sabe. O seu operacional que você já sabe. Moçada, não tem nada a ver com operacional. Todo operacional funciona. O que não funciona é o trader que está dentro de padrões. Então, na hora que você utiliza o seu gerenciamento de emoções, é muito mais importante do que você gerenciar apenas o gerenciamento de dinheiro. Utilizar técnicas de regulamentação emocional, moçada. Então, como meditação, leitura, cara. Eu detesto ler, então ouve livro, medita. É muito difícil para eu conseguir ficar
pra eu conseguir meditar. Medita 2 minutos por dia. 2 minutos, eu duvido que você não consegue ficar 2 minutos aqui, ó. Vendo o que você tá fazendo. Reveja os seus movimentos. Entenda as suas emoções e saiba como você reage a cada coisa. Os princípios, existe o princípio dos 10 segundos, não sei se vocês já ouviram, mas o princípio dos 10 segundos fala que toda vez que você vai dar uma resposta, você tem que esperar 10 segundos. Cara, mas isso é sinistro. Vai, busca grandes entrevistas de Bill Gates, palestras de pessoas extremamente influentes e bem-sucedidas, e não só financeiro, tá, gente? Bem-sucedida na vida em si, na pessoa como ser humano. Você vê que a pessoa demora 10 segundos ali pra dar essa resposta. Ela não vem de bate-pronto, e aí ela responde. Beleza, gente? Vou responder algumas perguntas aqui que tem bastante coisa a gente falando. Quem usar mais no treino, quem suar mais no treino, sangra menos na batalha, exatamente. Padrão do ego, moçada. Esse é um padrão fortíssimo do trade. Quantas vezes, vamos combinar aqui, ó, seja sincero, quantas vezes você já não viu trader discutindo sobre o melhor operacional dentro de grupos? Sério, quantas vezes? É muita, né? E o mais engraçado é que a gente, trader, tende a se reunir com pessoas que não estão ali onde a gente quer chegar. Por que raios eu vou ouvir alguém que não chegou onde eu quero chegar? Que também está no processo. Isso é uma das coisas que mais contaminam os traders. Por quê? Porque aí a gente toma decisões usando pessoas que também não chegaram onde eu quero chegar. Fala, mas que raios eu tô ouvindo esse rapaz aqui? Ele nem chegou onde eu quero chegar. Vou contar pra vocês, a primeira vez que vieram me oferecer, eu vim de família muito pobre, né? Então a nossa família era muito simples, então ter dinheiro na conta era uma coisa muito rara. Eu nunca fui ensinada, meus pais nunca me ensinaram a fazer investimento. Tive que aprendi tarde, e isso me levou algum tempo para que eu conseguisse ter minha independência financeira. A primeira vez que eu tive algum dinheiro na conta, e foi por conta do day trade, o mais engraçado foi por conta de opções. Meu dinheiro maior que eu já ganhei, assim, no início, foi por conta de opções, não foi só o day trade, foi opções e foi na VEG, e foi um dinheiro bom, significativo. E aí um cara veio me ligar e veio me oferecer para fazer investimentos. E aí ele me ofereceu para fazer investimentos, e aí ele começou a me contar tudo onde que ele podia colocar, o que eu podia fazer, qual que eu ali tava fazendo. E aí eu marquei, beleza, vamos fazer uma call aqui, ó, eu e você. Fizemos uma call. Na hora que ele falava, e não é desmerecendo qualquer pessoa que trabalha não, cara. O cara tá trabalhando, ele tem que fazer melhor. Mas na hora que ele falava, eu via que aquilo que ele tava me oferecendo não era o melhor que ele podia fazer. Ele tava fazendo ali o meia boca. Ele tava fazendo ali... Porque eu não era um cliente de milhões, eu era um cliente de 100 e pouquinhos mil. E eu via que pra ele ali era pouco. E a minha comissão que eu daria pra ele era pouca. E por ser pouco, ele tava fazendo com uma má vontade. Naquele momento, eu pensei, se o cara não consegue valorizar um cliente que tá em crescimento, por que ele vai valorizar o meu dinheiro? Por que raios eu vou deixar o meu dinheiro na mão de alguém que não conseguiu ter consciência sobre o pequeno? E não sei o conhecimento dele, enfim, não fechei com eles. Talvez ele tivesse muito conhecimento, mas um dos padrões dele, que pra mim é um dos mais importantes, que é o padrão humano, que é o padrão de você fazer o melhor, tanto faz pra quem seja, mas se você se propõe a fazer o negócio, faça o melhor, eu falei, ali tá errado. Por conta disso, o cara perdeu a conta e hoje, óbvio, tenta falar comigo e algumas coisas, porque eu passei dos 100 para alguns dinheiro mais significativo. E aí você entende que se você não fizer muito bem feito no pouco, você nunca vai fazer bem feito no muito, porque você é essa pessoa que faz no pouco e faz no muito. Então, uma vez, a Malu, ela grava pro Google, ela grava pra Amazon, ela grava a voz dos aeroportos, ela grava a voz da CPTM de São Paulo, a voz do Safra, Itaú, um monte de coisa. E aí, um dia eu perguntei pra ela, falei, e aí, quando o cara do ovo, que antigamente ela gravava muito pra tudo que tivesse, quando o cara do ovo precisar da sua voz, você grava ainda? E ela falou ainda pra mim assim, se o cara do ovo precisar da minha voz e eu estiver pronta pra atendê-lo, eu vou atendê-lo da mesma maneira que eu atendi o Safra, entende? Na hora que você valoriza o pequeno e valoriza o grande, os padrões se repetem. Se esse é o melhor que você pode fazer, não importando qual seja o seu capital, não importando qual seja o seu plano, não importando qual seja os seus contratos, você vai fazer o melhor em todos os momentos. Tem um funcionário meu que trabalha na mídia, um atendimento, ele me mandou um monte de ideias para vendas, isso, aquilo. Eu respondi para ele assim, esse é o melhor que você pode fazer? Ele falou, por quê, Minha? Eu falei, eu vou ler, esse é o melhor que você pode fazer? Não, espera. Aí ele me mandou hoje no sábado de manhã. Eu perguntei de novo, esse é o melhor que você pode fazer? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu vou ler, preciso saber, esse é o melhor que você pode fazer? Ele falou, não, então espera. E mandou hoje de novo. Aí eu fiz a mesma pergunta hoje de manhã pra ele. Esse é o melhor que você pode fazer? Ele falou,
falou, Mi, esse é o melhor que eu posso fazer. Entende? Na hora que você busca padrões, não importa se você tá dando sugestões, ou se você tá fazendo a coisa do seu emprego, ou se você tá atendendo uma conta de lá de 100 mil reais, que era o meu caso na época. Tanto faz. Faça o melhor. Se você está operando com um contrato, com 100, com 200, com 30, com 50, faça o melhor. Porque aí você vai criar os seus padrões. Falando em padrões, a gente volta pro padrão do ego. Olha que importante. O ego influencia a nossa percepção de nós mesmos e nossas decisões. Seu maior inimigo é o seu próprio ego. E aí, com essa frase, com o seu maior inimigo é o seu próprio ego, eu te pergunto, qual que é o seu momento? Você sabe qual que é o seu momento? Qual que é o seu momento agora? O meu momento agora é de eu melhorar a minha consciência, é de eu melhorar o meu operacional, é de eu melhorar a minha prática, de eu melhorar minhas entradas, de eu melhorar... Não importa. Mas saiba qual que é o seu momento. Não finja ser uma pessoa que você não é. Quando eu comecei a dar mentoria no Day Trade, tinha a velha história dos gurus que eu peguei bem na época da pandemia, e aí tinha muita gente, eu opero com um contrato porque isso, eu faço isso, eu opero com R$1.000 por causa disso, por causa daquilo. E aí teve um dia que eu tava numa live, eu falei, cara, mentira, você opera com um contrato porque é isso que você está no processo. E tá maravilhoso, e é sensacional. Para de querer desculpa os outros, para de querer inventar histórias, para de inventar história pra você mesmo. Todo mundo passou por um contrato, todo mundo passou por 2, naquela época eu já operava 200 contratos. Então todo mundo passa por um processo. E não tenha vergonha dele. Pô, eu tô aprendendo a fazer kitesurf. Se eu mostrar o vídeo pra vocês, é bizarro. Eu vou mostrar, vou postar. É bizarro. Eu tô com tanta dor na perna, de tanto que eu caí e tomei tanta água do mar. Mas é bizarro. O processo é horrível. O processo pra você aprender qualquer coisa é muito feio. Mas é pior ainda você fingir ser uma pessoa que você não é. O padrão do ego, ele impacta na tomada de decisões. O ego pode fazer com que defendamos ideias erradas por orgulho. Isso faz sentido, trader? Nos impedindo de aprender e crescer. Quantas e quantas vezes eu não vejo o trader discutindo e aquele trader nem faz dinheiro? Eu sei porque ele opera pela mídia, moçada. Nós somos em 5 mil traders. Então, provavelmente, grande maioria dos traders que discutem hoje em dia em grupos, eu sei o histórico dos caras e eu vejo eles falando, oh meu Deus, quanta groselha. E não tem nenhum problema você estar no processo. Tem um problema você fingir ser uma pessoa que você não é. Impede a aceitação de feedback construtivo por medo de parecer fraco. Moçada, valorize as suas fraquezas e aprenda com elas, igual a história que a gente começou na história do Canto da Sereia. Entenda quais são as suas fraquezas. O que te impede de receber um feedback é só o seu ego. Pô, Mi, você errou nisso. Beleza, cara, me desculpa, como que eu posso fazer melhor? Preciso melhorar nisso. Pode levar às decisões racionais apenas por preservar a nossa autoimagem. Olha que loucura. E como gerenciar? Pratique a humildade intelectual. Moçada, se você estiver aí, assim, estudando igual eu aqui, eu paro, estudo todos os domingos, pratique a humildade intelectual. Mude de ideia quando os fatos mudem, tá tudo bem. Mudar de ideia é sensacional. Não se apeguem às crenças ultrapassadas. Não se apeguem a essas crenças. Separem o eu das ideias. Não confunda suas crenças com a sua identidade. Acontece isso muito na política. Day Trade, é isso aí, Rafael. Acontece muito isso na política. Mas essa ideia veio, sei lá, do PT, eu não gosto. Essa ideia veio do Bolsonaro, eu não gosto. Cara, para. Seja crítico. Não seja manada. Para de ser manada. Seja crítico. Tanto faz de quem vem a ideia. Se a ideia for ruim, você critica. Se a ideia for boa, você apoia. Simples assim. E você muda de ideia porque você é crítico. Você não é uma manada. Ô, Brasil, na hora que a gente aprendeu o que é ser crítico, a gente muda o nosso país assim, cara. Valorize um feedback honesto. Quantos mais dispostos estiver a ouvir críticas construtivas, mais rápido evoluirá. Mais rápido vai evoluir. Vai ficar gravado pra eu poder assistir mais tarde? Vai sim, Robson, fica tranquilo. Vou postar e depois a gente manda pro YouTube, tá bom? Olha só, moçada. Na hora que você para de separar você do trader, você consegue ter resultados sensacionais. Você é o mesmo cara que vive e mente pra sua esposa, é o mesmo cara que mente que vai seguir o gerenciamento. É o mesmo. Se você é o cara que prometeu que ia jogar bola com seu filho no final de semana e não foi unicamente por preguiça, é o mesmo cara que vai prometer na segunda-feira que vai seguir o gerenciamento e não vai fazer, porque você é a mesma pessoa, você fala e não cumpre. A partir do momento que você falar e cumprir, meu irmão, não tem como você não ser diferente disso. É complicado, moçada.
É complicado, sabe por quê? Porque a gente precisa tirar as máscaras, precisa parar de mentir pra gente mesmo. E não é pros outros não, é pra você. Porque na hora que você mente pra você mesmo, na hora que você não sabe qual que é o momento que você está da sua vida, quem sofre é você. Eu vou te contar outra história, que tava eu e Malu, e aí eu tava perguntando pra uma pessoa sobre escolas, sobre filhos, sobre tratamentos. A Vitória, minha filha, no meu pior momento financeiro, ela teve que ir pra escola pública e foi pra pior escola que tinha da cidade, porque era o que eu podia pagar naquele momento. Era o que eu podia dar para ela. Fiquei feliz disso, de acontecer aquele ano? Claro que não. Eu não poderia dar algo melhor para ela naquele momento. Naquele momento é o que eu podia dar. Mas em um momento eu menti para ela e coloquei ela numa situação, olha, você merece estar aqui, mas você tá aqui. Não. A verdade é, eu queria que você estivesse aqui, mas infelizmente, hoje, pela minha situação financeira, eu consigo te deixar aqui. Te prometo que não vai ser para sempre. Te prometo que a gente vai virar o jogo. Só que enquanto esse jogo não virar, eu preciso que você entenda que você tem que fazer o melhor nessa escola que eu estou te colocando nesse ano. Não é nem um pouco prazeroso você falar isso, mas é extremamente verdadeiro você saber qual que é a sua situação. E lá ela ficou durante um ano. Hoje ela faz faculdade de medicina nos Estados Unidos. Eu falei, eu cumpri, mas em nenhum momento eu deixei de saber onde que era o meu estado financeiro, qual que era a minha verdade ali. E qual que é a sua verdade? Cara, eu quebrei, eu errei. Então na hora que você erra, que você quebra, você tem que falar para as pessoas em volta a verdade. Não fingir com um carro que não é seu, não fingir com uma situação financeira que não é sua, porque quem paga por isso é os seus, são os seus mesmos. Então, é muito bravo na hora que você faz uma coisa que você vai interferir os seus próximos. Então, quantos traders eu não vejo se gabando que faz dinheiro aos horrores, mas na verdade verdadeira ele sabe que isso é mentira. Mas pra que você tem que se gabar pros outros que você faz, sendo que dentro da sua própria casa você não conseguiu honrar o que você falou? Sinistro, né? Então vamos lá, gente. Padrão do ego. O padrão do ego é quando você desenvolve um pensamento crítico. Pergunte sempre, essa escolha é minha ou ela foi imposta por mim mesmo? Construa um círculo social que valoriza a autenticidade de crescimento. Pratica a independência de pensamento. Moçada, isso daqui é um dos negócios mais complexos que eu faço, que é praticar a independência de pensamento. Isso é muito difícil. A capacidade de discordar da multidão é o que diferencia os inovadores dos seguidores. Na hora que você vê todo mundo seguindo por um canto, você fala, cara, isso tá muito errado. Eu vou dar uma pesquisada antes pra eu saber se isso faz sentido pra mim ou não. Isso é você ter realmente a sua independência de pensamento. Sim, com certeza me emociona, sabe por quê? Porque quando você chega no fundo do poço, ali, bem no fundo, é você com você mesmo. E é você com os seus. E os seus precisam entender que aquele momento pode ser provisório e você vai mudar. E consegue mudar se você realmente seguir o que tem que ser feito. Eu quebrei uma mesa de vocês, mas eu tenho outra de vocês. Vou ativar assim que ajustar o meu operacional e gerenciamento. Marcelo, refaça essa frase. Você vai ativar assim que você ajustar o seu emocional e o seu gerenciamento. Eu tenho certeza absoluta que o seu operacional várias e várias vezes deu entradas e você não fez, e várias vezes você saiu da operação antes de precisar sair. Reveja muito mais você do que o seu operacional. Se eu puder te dar uma dica que sirva de alguma coisa para esse domingo, é isso, moçada. Os traders sabem operar, eles não conseguem se controlar. Ninguém ensinou a gente a pensar. As pessoas nos ensinaram ao quê? A procurar, a gente tem que ser bom na escola para ser um CLT, para trabalhar para alguém e para ter um dinheiro. Não é assim. A gente tem que pensar, executar, mudar, e aí a gente consegue mudar o jogo. Padrões da inércia, moçada. Esse padrão da inércia é brabo demais. Muita gente, vejo isso todos os dias. É igual aquele filme que fala I See Dead People. Eu vejo o tempo inteiro isso. Qual que é o padrão da inércia? A tendência de continuar no mesmo caminho por medo da mudança. O mesmo caminho pelo hábito. A inércia assassina silenciosamente o seu progresso. A inércia assassina silenciosamente o seu progresso. Mas, o que é inércia? Sabe quando uma coisa tá parada? Aqui, ó, tá parado. Para você movimentar, você tem que dar o primeiro. Na hora que você sai da inércia, sabe quando você tá na academia, você vai puxar o peso? Na hora que você, primeira vez você puxa, fica mais difícil. Depois, na hora que você vai no movimento, tá mais fácil? É isso. Sair da inércia, você conseguir se movimentar, você conseguir sair da inércia, você precisa realmente estar em movimento. E como que você está em movimento? Quando você consegue sair dela. E como que eu saio dela? Primeira coisa, parar de ter resistência às novas ideias e métodos, mesmo que melhores. Tem gente que você fala, cara, isso é melhor. Vai, não, meu é melhor.
Permanência em situações prejudiciais por comodismo ou medo do desconhecido. Quantas pessoas, moçada, fala aqui entre vocês, quantas pessoas não vão no mesmo restaurante nos domingos, ou não vai no mesmo restaurante sempre porque tem medo do desconhecido, tem medo da comida ser ruim, tem medo de não gostar do atendimento, tem medo. Medo por quê? Porque tem medo e isso traz um comodismo. É confortável você ir num restaurante no qual você conhece o garçom, no qual você conhece a comida, no qual você não vai ter erro. Mas esse é o medo. Esse é o medo do desconhecido. Você ter medo do desconhecido te faz você deixar de viver coisas maravilhosas. Ou talvez o restaurante do lado seja muito melhor. E você nunca vai saber porque você tem medo. Ou talvez seja pior. E aí você vai poder contar uma história sobre isso. Então na hora que você não tem medo do desconhecido, não tem medo do que tá por vir, não tem medo do que você não conhece, é maravilhoso, é sensacional. O novo dá medo demais e dá medo sim. Agora eu vou te dizer, como que você vai explicar pro seu corpo que a partir de agora, no mês que vem, você vai ganhar o dobro do que você ganha hoje no day trade se você não tá acostumado com o novo, porque isso também é o novo. O novo também é isso. O novo é você ter padrões do quais você não tem hoje. Esse também é o novo. E na hora que você tem medo do novo, você faz o quê? Você volta pelo que você já conhece. O que a gente já conhece? A perda, operar errado, quebrar o capital, sair fora do gerenciamento. Isso a gente conhece. Não é o mais forte o que sobrevive, mas o melhor que se adapta às mudanças. É isso aí. Darwin falou isso. Dificuldade de adaptações à mudança leva à estagnação. Moçada, na hora que alguém dá um chute na sua bunda e fala, vai cara, vai, você tem que fazer. Você faz. Na hora, se você perdesse tudo hoje, tá? Você perdesse tudo hoje, o que você faria pra você poder recuperar o que você tem hoje? Quais seriam os passos? Você teria que se movimentar. Então se movimenta agora, cara. Se movimenta agora. A nossa faixa etária, que eu digo, pra mim, entre os 35 e 60, está tudo na mesma faixa etária. Tudo igual. Então essa faixa etária que eu brinco muito, que eu adoro, eu vivo muito com pessoas mais velhas, pra mim são sensacionais. Você vê que na hora que a gente olha pra trás e fala, cara, aquela época eu era tão mais bonito, por que eu me achava feio? E aí você pensa, uai, eu tinha medo da mudança, eu tinha medo de fazer as coisas, eu tinha tanto medo. Então pega aquilo lá que você tinha medo no passado e hoje você não tem, e projeta aquilo que você tem medo do futuro, e daqui a pouco você não vai ter, porque você vai se ensinar a não ter medo do futuro, você vai se ver ali. Se eu falar pra você nesse exato momento, se todo mundo fechar o olho aqui e imaginar o melhor pôr do sol que você já viu da vida, o melhor pôr do sol que você já teve a oportunidade de participar, como que você reage? Como que você se vê? Como que você se sente? É impossível você não abrir um sorriso e dar aquela sensação boa. É impossível você falar, cara, foi massa, foi lindo, foi maravilhoso. Um dos pôr do sóis mais bonitos que eu vi foi na ilha de Lombok, que é no México. Sensacional, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi da vida. E toda vez que eu fecho o olho eu lembro e falo, cara, é bonito demais, é maravilhoso. E aí me dá uma sensação boa. Agora imagina você se imaginando em outro padrão social. Você se imaginando fazendo dinheiro no day trade, você se imaginando ganhando dinheiro, você se imaginando fazendo certo. Qual que é a sensação? Isso é novo. Isso também é novo. Então, ou você coloca isso no seu dia a dia, ou você nunca vai conseguir chegar até ali. Porque o que é novo, se você se afasta do que é novo, isso também vai ser novo. Entende, moçada? Não é um simples restaurante, mas é como que a gente se sente na hora que a gente se depara com o novo. Massa, né? E como que a gente gerencia isso? Cria uma mentalidade de crescimento, moçada. Cria uma mentalidade de crescimento. A mudança é difícil no começo, confusa no meio e gratificante no final. Reveja regularmente hábitos e padrões de pensamento para garantir que ainda sejam eficazes. Reveja regularmente padrões de pensamento, moçada. Qual que é o seu pensamento? Qual foram os seus pensamentos principais de ontem? Conta pra mim, você consegue lembrar? Você consegue saber? Estabeleça metas progressivas. Pequenos passos tornam grandes mudanças mais gerenciáveis. Pode deixar, moçada, a gente vai ter o certificado, viu? Estabeleça metas progressivas. Cara, faça uma meta. Pega um papel. Eu uso muito esses papeizinhos aqui, ó, cortadinho. Tem um monte de papelzinho. Por que eu tenho um papel desse tamanho ao invés de um A4? Porque se eu escrever as minhas metas nesse daqui, é muito mais fácil de visualizar do que se eu visualizar num A4 gigantesco. É esse daqui, eu jogo fora e faço. É um por dia. Todo santo dia eu tenho minhas metas. Todo santo dia eu vejo o que eu vou fazer, eu escrevo. Ah, mas eu tenho iPad, tem iPhone, tem tudo. Mas eu escrevo, porque eu preciso saber o que eu quero. Qual que era a minha meta de hoje? Acordar, fazer minha meditação. Porque aqui em Miami são 5 para as 10 agora da manhã. Eu tô 2 horas atrás de vocês. Então a live foi às 9 horas da manhã pra mim. Então é isso. São pequenos passos. E o que eu quero fazer? Quero ganhar 100 milhões. Não vai estar aqui, porque isso não vai acontecer de uma hora pra outra. Bora lá, moçada? Então vamos lá. Estabeleça metas progressivas. Pequenos passos tornam grandes mudanças mais gerenciáveis.
Beleza? Próximo passo, gente. Definir padrões e como gerenciar suas fraquezas. E agora vou ler aqui pra vocês um negócio. Esse livro é muito massa, gente. Ele é simples, ele é rápido, ele é gostoso de ler. Olha isso daqui, ó. O grande inimigo de qualquer tentativa de mudar hábitos dos homens é a inércia. A inércia limita a civilização. Totalmente, moçada. Milene, rapaziada, que faz dinheiro, vai rolar um podcast? Eu preciso que as pessoas queiram participar, né? Muita gente que faz dinheiro não tem muita vontade não, viu? Te confesso. As maiores pessoas que fazem dinheiro não querem participar mesmo. Por causa de várias coisas, assim. Mas seria massa de ter podcast com os traders. Seria muito legal. Vou fazer uma página de inscrição pro pessoal poder. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu tirei meu papel. Semana que vem estou aprovando meu plano na mídia, hein? Sensacional, vamos. Qual é o nome desse livro? Pensamento Eficaz, tá? Quero lançar Uniforme, livro Pensamento Eficaz. Isso aí, vamos lá. Gerenciar as suas fraquezas. A vida fica muito mais fácil quando você não culpa os outros e se concentra naquilo que pode controlar. A vida fica muito mais fácil quando você não culpa os outros e se foca naquilo que você pode controlar. Você não tem o mínimo poder sobre o mercado, mas você tem direto e reto a sua chance de controlar você na frente do mercado. Simples assim, sem frescura. Ah, mas a mesa me tirou. Ah, mas o gráfico subiu. Ah, mas deu spread. Tem vários A. Tem vários As. Vários, moçada. Mas a vida fica muito mais fácil quando você para de culpar os outros e assume 100% das rédeas. Olha só, isso daqui é pra você, trader, que tá nesse processo e eu sei que é brabo. Eu já tive ali e eu tento sair dele todo santo dia, porque pra voltar isso é muito fácil. A fórmula do fracasso é a repetição constante dos pequenos erros. A fórmula do fracasso é a repetição constante dos pequenos erros. Coloca um torneio na mídia, daí faz essa live com os 3 primeiros lugares. Claro que seria interessante pra mídia. Legal ali. O poder da autorresponsabilidade. Olha só, moçada. Quais são exemplos de fraquezas inerentes, tá? Exemplo de fraqueza inerente. É fome, sede, cansaço, privação de sono, emoção, estresse, limitação. Beleza? Quais são fraquezas adquiridas? Agir por impulso emocional. Fazer menos do que você é capaz. Recusar-se a começar algo por medo. Ver apenas seu próprio ponto de vista. Se apoiar em seu talento sem se esforçar. Tem gente que é boa pra caramba no que faz no trabalho, mas se o cara se esforçasse um pouquinho mais, ele teria resultado fora da média. Então vamos lá, como gerenciar as fraquezas, moçada. Padrões são regras e diretrizes internas que nos norteiam o nosso comportamento. Beleza? Vamos lá, primeiro falar sobre como que a gente coloca esses padrões pra fora do que a gente tá vivendo todos os dias, tá? Sem padrões claros, sua mente segue o caminho de menor resistência. O que eu quero dizer com isso? Pô, se eu não for clara nas minhas regras que eu tô tradando, quais são as minhas regras que eu estou fazendo, eu não consigo, minha mente vai e vai. Mas geralmente ela só vai. Por quê? Porque eu não tô sendo claro. Eu tô clara que se eu fizer 3 operações consecutivas e me der stop nas 3, eu não vou mais operar no dia. Eu tô clara que se eu fizer 5 operações positivas, eu vou parar também de operar na mesma proporção. Eu não sei como funciona o seu operacional, mas você precisa ter padrões pra isso. Ah, mas cada vez o gráfico é uma coisa, mas você não é. O gráfico sim, mas você não. Você precisa ter padrões pra você. Não é sobre o gráfico, é sobre você. O que te coloca no momento no qual você começa a fazer bobeira? A gente fez uma live falando disso, como a maioria das pessoas ganham dinheiro durante o dia. Ah, mas quer dizer que ninguém ganha dinheiro à tarde? Claro que não. Eu quero dizer que a probabilidade é que a maioria das pessoas façam dinheiro de manhã. Mas é por quê também? Porque o número de pessoas que operam de manhã também é maior. Mas quer dizer que eu não posso operar à tarde? Não quer dizer isso. Quer dizer que se esse padrão fizer sentido pra você, use-o. Se não fizer, encontre o seu. Encontre o seu padrão. Criar padrões eficazes permite decisões mais racionais e alinhadas aos seus objetivos. Exemplo, nunca tomo decisões importantes quando estou emocionado ou abalado. Sou eu. Eu prefiro me retirar, eu prefiro sair e pensar e depois tomar uma decisão. Principalmente em empresas. A gente tem 7 empresas, então na hora que acontece alguma coisa, eu falo, eu vou estudar sobre isso e a gente fala daqui a pouco. Reflito sobre grandes decisões por pelo menos 24 horas antes de agir. Eu preciso, porque eu sou muito impulsiva. Se eu responder de bate-pronto, com certeza eu vou me arrepender. O mercado por si só mesmo é melhor na parte da manhã, entrega movimentos melhores. Pode ser para alguns, pode ser para outros, e é maravilhoso. A gente tem que entender
entender o nosso padrão. Sexta, eu recuperei o LOL 5K por causa disso daí. Tava operando fora de si. Top. Como criar padrões eficazes, tá, moçada? Vamos lá. Primeiro, autoconhecimento. Entender suas emoções, egos, padrões sociais e de inércia para evitar armadilhas. Então, na semana passada, eu falei pro pessoal escrever sobre esses padrões. Se você não tava, se você quiser participar, pra você mesmo, não vou pedir isso que você mande pra ninguém, óbvio que não, mas é pra você mesmo, com o seu interno, coloque os seus padrões. Os padrões, basicamente, são 4 padrões que a gente tá trabalhando aqui. Então, o padrão da emoção, o padrão da social, o padrão do ego, da emoção e da inércia, tá? São 4 padrões no qual seria bacana você entender qual momento você está dentro desses padrões, tá? O livro, se você não tem o livro, manda mensagem no Instagram que a gente manda o link do PDF, tem o link do PDF, o livro é esse daqui. Também tem no YouTube pra quem quiser ouvir, bem tranquilo, é um livro pequeno que dá pra você ler no final de semana, se você estiver sem fazer nada, dá pra você aprender bastante com isso, tá bom? Então vamos lá, você pode criar padrões eficazes se não souber, se não sabe o que deseja alcançar, testar e ajustar, criar padrões flexíveis que possam ser refinados ao longo do tempo. Moçada, a gente não sabe qual que vai ser o resultado final, então a gente tem que ir ajustando. Eu não sei se eu fizer 2 operações é melhor do que eu fazer 4, porque se eu não meço, eu não tenho uma régua de certeza. Então, se você não tem essa medição, começa a medir, começa a fazer o seu padrão, tá? Automatizar decisões, transforme bons hábitos em padrões para evitar esforço mental excessivo. O que eu quero dizer com isso? Automatizar decisões quer dizer que na hora que você chega na frente de uma porta, você tá na frente da porta, você nem pensa que você vai colocar a mão na maçaneta, vai virar, vai segurar, virar e ela vai abrir. Você pensa sobre isso? Não. Então, criar decisões automatizadas quer dizer que você vai automatizar a sua operação, não tem nada a ver com isso, quer dizer que você vai automatizar você mesmo. Eu sei que se eu fizer mais de 4 operações negativas, eu tenho que parar. Essa é o meu operacional. Eu não posso fazer mais de 4 operações. Se eu fizer mais de 4 operações negativas, eu tenho que parar. Esse é o meu máximo. Eu nem preciso pensar sobre isso. Eu só executo. Eu sei que toda vez que me der 300 pontos da minha entrada, eu vou colocar no meu zero. Eu nem preciso pensar. Isso já é automático. Eu já sei. Eu sei que toda vez que der 600 pontos foi a primeira operação, eu bati minha meta. Eu não preciso pensar. Na hora que você não precisa pensar sobre algumas decisões, fica mais fácil, principalmente de frente pro gráfico, principalmente de frente para um negócio que você tem segundos de decisões. Muito rápido. Aí eu tenho que saber se eu tenho que puxar a FIBO. Mas que hora que você vai puxar a FIBO? Dentro do seu operacional, decida isso e saiba isso a hora que você vai fazer. Eu opero sem nenhum indicador. Maravilhoso. Então você vai usar o quê? Eu não uso nenhum indicador, eu só uso a VWAP. Eu sei que no meu operacional, quando fica afastado da VWAP, quando fica dentro da VWAP, cria regras. Crie regras no qual você não vai ter que pensar e se adapte a elas e seja isso um hábito. Eu não faço mais tantas operações. Eu não entro com mais tanto de contrato. Se eu ganhei, eu vou usar uma porcentagem. Coisas básicas que eu faço na hora que eu ganho. Na primeira operação que bate a meta de 600 pontos e aí de repente apareceu uma nova entrada, eu aceito perder até 20% do que eu fiz no dia para eu fazer essa nova entrada. É uma regra, eu não preciso nem pensar. Se eu tô operando lá, sei lá, com 30 contratos, eu vou poder entrar com 6. Pronto, é simples. Se eu tô operando com 10, eu vou poder entrar com 2. E é simples, não penso, você só executa. Na hora que você só executa, fica mais fácil, você não tem que brigar com você mesmo. Fica muito mais simples, muito mais simples. Bora lá. Gerenciar fraquezas, moçada. Gerenciar fraquezas é uma das maiores dificuldades que todo mundo tem, porque primeiro a gente não consegue apontar as nossas fraquezas. A gente não tá pronto para isso. Então por isso tem que fazer primeiro os passos anteriores. Identifique, saiba quais são. Porque você vai querer arrumar uma coisa que você nem sabe, uai. Você nem apontou ela, você nem conseguiu identificar. Identifique sua fraqueza. Pô, se sua fraqueza é colocar a culpa nos outros, de uma vez por todas, mude isso. Mas identifique isso em você. Tem aquela máxima, né, que a gente só fala que a gente pode ajudar um drogado, um alcoólatra ou um viciado se a pessoa reconhecer. E essa máxima também existe pro trader e existe pro ser humano em si. Você só muda o negócio na hora que você consegue realmente colocar isso como uma coisa muito fundamental. Eu foquei durante muitos anos na parte financeira e larguei o meu corpo. E aí na hora que eu cheguei no médico, o cara falou, você tá com isso, 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 isso. Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu voltar pra mim. Mas até eu entrar nessa consciência, até eu entrar nesse conhecimento, demorou um tempo, porque eu neguei várias vezes. E tá tudo bem até o momento que você fala, cara, eu preciso reconhecer que eu estou com esse problema e eu preciso arrumar isso, seja ele qual for. A gente fala de grandes decisões, moçada, mas eu vou colocar um exemplo. Você pode ter casado com uma pessoa sensacional, tá? Essa foi uma grande decisão. Só que durante o casamento, você pode ter tido diversas pequenas decisões que acabaram com essa pessoa sensacional, que acabaram com um casamento sensacional. Você decidir ser grosso, você decidir não fazer as coisas de coração, você decidir ser
egoísta, você decidir só pensar em você. Isso faz com que uma grande decisão seja minada por causa de pequenas decisões. Você pode ter escolhido o melhor operacional do mundo para você operar, mas se você sair fora do seu gerenciamento, se você for compulsivo, se você não parar, se você não aceitar, você vai minar esse operacional. As grandes decisões são super importantes. Uma grande decisão que você pode tomar nesse momento, no domingo, é: eu vou começar a estudar sobre mim mesmo. Maravilhoso. Essa é uma grande decisão. Agora, se as pequenas decisões dos todos os dias, se você continuar postergando, tanto faz uma grande decisão se você não continuar com as pequenas decisões diariamente. Tanto faz eu saber que eu estou com um problema de saúde e tomar uma decisão, beleza, eu vou começar a me cuidar. E todos os dias eu me minar pouquinho. Isso acontece todo santo dia com todo mundo. Com todo mundo que não sabe qual que é a sua meta principal. Qual que é a sua meta principal desse ano, desse trimestre, desse semestre? Qual que é? O que você se prometeu lá no dia 1º de janeiro de 2025? Você tá mais longe ou mais perto daquilo que você se prometeu? Você tá se distanciando ou você tá se afastando cada vez mais? Ou você tá realmente chegando perto daquilo que você se prometeu pra você mesmo? Basicamente, na hora que você para de colocar desculpas e para de fazer a fórmula do fracasso, que é a repetição constante dos pequenos erros, você fica muito mais perto do seu sucesso, seja ele qual for. Sucesso não quer dizer ter um carro do ano, ter um apartamento. Sucesso quer dizer você estar bem com você mesmo e você saber literalmente que aquilo é a sua verdade. Aquilo é a sua verdade. A sua verdade de verdade mesmo. Que você não tá todo estrupiado contando vantagem em cima de uma coisa que não é 100% verdade. Gerenciar as fraquezas é a gente conseguir colocar o dedo numa ferida que é só sua. Não é de ninguém mais tem que saber, mas é sua, mas você precisa reconhecer. Aceitação. Reconhecer uma fraqueza não é um sinal de fracasso, mas é sinal de inteligência. Reconhecer que você está no caminho errado não é sinal de fracasso, é de inteligência. Compensação. Criar estratégias para minimizar os negativos. Por exemplo, delegar tarefas, usar ferramentas de suporte, conseguir colocar travas, usar a mesa para que você consiga realmente ser separado se esse é o seu problema. Monitoramento. Lembra? Quem não mede não cresce. Revisar regularmente comportamento e padrões para evitar recaídas. Moçada, um processo de recuperação, ele é longo. Ah, mas Bia, eu não sou viciado. No quê que a gente está falando? Nos erros? Na constante repetição? É sim. Toda vez que você comete um hábito que é um erro várias e várias vezes, você vira isso um hábito. E qual que é a diferença desse hábito para um cara que tem um hábito de beber todos os dias ou de beber excessivamente, mais que precisa, de ser um alcoólatra? É a mesma coisa. É um hábito. E se esse hábito está te fazendo mal, sim, trate ele de uma maneira com que você consiga de uma vez por todas evoluir. Todas as vezes que você pensar em culpar alguém, todas as vezes que você colocar dentro do seu vocabulário: ah, mas por causa disso aconteceu isso. Meu Deus, cara, reflita, faça, anote quantas vezes você faz isso com você mesmo. É pesadíssimo, é pesado todas as vezes que a gente faz isso, todas as vezes que a gente culpa alguém, ou que a gente culpa o mercado, que a gente culpa os contratos, que a gente culpa: ah, minha mulher não me atendeu, ah, meu filho fez barulho, ah, o cara do milho passou, ah, acontece tudo. A única coisa que não acontece é você tomar responsabilidade 100% da sua vida. É isso. Monitoramento, revisar regularmente os comportamentos e padrões que evitar recaídas. E feedback externo. Busca alguém, tá? Alguém que você se identifique, para que você consiga mostrar os seus pontos cegos. Isso é bravo, isso é de verdade. Isso acontece porque quando alguém que queira realmente o seu crescimento, mas é alguém que quer que você cresça, não alguém que vai ficar triste. Por exemplo, se você ligar 3 vezes para alguém falar: eu tô maravilhosamente bem, se isso te incomodar, você não quer que essa pessoa cresça. E isso faz parte do ser humano. Na hora que você liga para alguém, você quer ouvir a história triste, você fica ouvindo. Na hora que você liga para alguém, a pessoa tá te contando coisa boa, você fala: ah, já vem esse cara tirar. Entende? Busca alguém que vai ficar feliz na hora que você contar 3 vezes seguidas que você está maravilhosamente bem, que você está progredindo, que você está conseguindo, que está dando certo, que você está chegando a um ponto muito mais próximo do que você estava ontem. É essa pessoa que você tem que buscar o feedback externo. Não é a pessoa que, cara, até inimigo fica triste com história triste. Eu brinco com ele: lá vem uma história triste. Toda vez que alguém vem me contar uma história triste, fala: ah, lá vem uma história triste. Eu não quero ouvir história triste. Não quero ouvir a sua história triste. Eu quero ouvir o que você está fazendo para sair dessa história triste. Essa é a diferença. Quando você quer ouvir alguém de verdade, você quer ouvir e quer saber o que a pessoa tá fazendo pra sair da história triste. Ouvir história triste, a gente é só ligar a TV, tem um monte. Eu quero saber como que as pessoas estão fazendo pra melhorar, pra crescer, pra evoluir,
E isso não é só financeiro, isso quer dizer com o interno, e eu repito, com a sua verdade. De você saber de verdade qual que é o seu momento da sua vida. De você entender, cara, eu quero dar o melhor pro meu filho. Sim, todos os pais querem dar o melhor pro seu filho. Mas nesse momento, é isso que eu posso. É essa verdade que eu tenho. E é isso que a gente vai mudar. Então vamos mudar isso junto. E vamos fazer isso daqui pra frente. Juntos. Sem mentiras. Sem desculpas. Sem lero-lero. E sem preguiça e sem inércia. É isso. Então vamos lá, moçada. Frases muito importantes que a gente vai anotar para essa live. A fórmula do fracasso é a repetição constante dos pequenos erros. Essa é a fórmula principal do fracasso. Essa é uma fórmula que faz você chegar onde você chegou hoje. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Aí você vai responder para você mesmo. A vida fica mais fácil quando você culpa os outros. A vida fica mais fácil quando você não culpa os outros e se concentra naquilo que você pode controlar. Isso é sensacional. Sensacional. Criar fórmulas do que você consiga de uma vez por todas sair daqui e ir pra frente, é só você vai conseguir saber qual que é a sua frente. Porque só você sabe de verdade onde você tá. Só você sabe realmente qual que é o seu motivo de você estar no domingo ouvindo aqui esse livro. Esse livro, moçada, não vai mudar... Aqui, ó. Esse livro não vai mudar a sua vida se você ler ele e se você não colocar em práticas. Esse livro é um conglomerado de vários autores, por isso eu gosto bastante dele. Então aqui tem tanto o livro Hábitos Atômicos, aqui tem Joe Dispenza, aqui tem vários escritores dentro desse mesmo livro. E faz com que a gente pegue o melhor de cada um e a gente consiga ter entendimentos para que a gente crie os nossos padrões, identifique e mude. Então, para esse domingo, para essa semana, eu quero que a gente entenda os nossos padrões e aí a gente vai começar na semana que vem como lidar com os nossos erros. A gente sabe que os erros são inevitáveis e o mais importante é saber que a gente vai errar. Tá tudo bem errar. A gente só não vai ficar repetindo ele todas as vezes. E a lição que eu vou deixar, moçada, é que a gente entenda que as pessoas que estão ao nosso lado, elas são muito, mas muito importante. Muito importante porque a gente absorve. A gente absorve de uma tal maneira o que a gente tá do lado, o que a gente tá vendo, o que a gente tá sentindo, a gente absorve demais. Demais, demais. E tem horas que a gente tá tanto tempo do lado de pessoas que a gente nem percebe. E aí, do nada, você começa a se agir igual essa pessoa. Então, revise quem está do seu lado. Revise com quem você divide suas opiniões. Revise quem são realmente os, entre aspas, inimigos. Porque nosso maior inimigo é a gente mesmo. Revise de verdade quem é você. Faça de verdade uma coisa na qual você talvez não tenha feito nos últimos tempos. Faça uma reunião com você mesmo. Se entenda. Coloque o seu autoconhecimento. Autoconhecimento. Mi, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para nos ajudar. Deus abençoe. Muito obrigado. Mi, se a pessoa for mãe, energias negativas nos arrastam. Devemos emanar boas energias sempre. Se a pessoa for a mãe, tá tudo bem. Na Bíblia tá escrito que a gente tem que honrar pai e mãe. A gente vai honrar pai e mãe. Mas isso não quer dizer que você vai ser obrigatoriamente necessária a fazer as mesmas coisas que os seus pais fizeram, moçada. Essa parada da gente culpar pai e mãe é tão forte. Eu vejo isso com uma grande frequência. Quando as pessoas culpam pai e mãe, eles às vezes estão tentando fazer o melhor dentro do conhecimento deles. É a nossa obrigação entender que a nossa consciência está ali em cima. A gente, quando você tem um julgamento, tá? Por exemplo, no Brasil, a gente tem um julgamento e aí a gente tem os jurados ali que são chamados para que eles consigam auxiliar o juiz a tomar uma decisão de um julgamento. A diferença daquelas pessoas, elas são ali chamadas unicamente para que elas não tenham um viés de conhecimento, para que elas consigam responder a emoções. Só que pra gente entender qual que é o momento da consciência da pessoa que cometeu qualquer crime que seja, isso eu digo até nos nossos pais, nos nossos familiares, a gente tem que entender qual é a consciência deles, qual que é o entendimento deles. Pro meu pai, o meu trabalho até hoje é um enigma. É um enigma. Ele não consegue entender o que é um day trade, não consegue entender o que é investimento, não consegue entender. Meu pai tem até a 4ª série. Não é por conta disso que eu vou deixar de viver do lado dele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Então na hora que você consegue tirar o melhor de cada pessoa e você não julgar pelo conhecimento que ela não tem, mas pelo conhecimento que ela tem, você consegue lidar com seus pais e com quem seja de uma maneira muito melhor, muito melhor. Se a pessoa que estiver te atrapalhando, entre aspas, se você julgar que seja sua mãe, exalte o melhor dela e o pior dela tenha conhecimento que aquilo você não quer pra você. Mas exalte o melhor, porque todo mundo
mundo tem o melhor. Exalte o melhor, aproveite o melhor e seja, tipo, de verdade mesmo, leal ao melhor dela. Exalte isso de uma maneira que você nunca fez antes, mas pra ela também. E o pior, você vai guardar pra você e falar, isso eu não quero. Isso daqui eu não quero. Sabe por quê? Porque a sua consciência é diferente da dela. Ainda bem, porque a gente veio aqui pra evoluir. Os pais estão aqui pra evoluir. Os pais estão aqui pra passar a evolução pros filhos. Então eu espero que você consiga também essa evolução da sua mãe. E aí fica tudo mais fácil. Sensacional, mais um livro top. Você achou-me impossível ouvir seus conselhos e não evoluir como pessoa. Essa é a intenção, moçada. Entenda que a sua consciência é mais importante do que qualquer outra coisa. Seja consciente com seus hábitos, seja consciente com as pessoas que estão em volta de você e cuidado que você absorve. O nosso em volta é muito importante. E às vezes você vai adicionando um pouquinho de cada coisa que está em volta de você que na hora você não consegue mais tirar. E aí não vai ser em 2 palitos que você vai tirar isso. Beleza? Então, dito isso, 5K amanhã, é isso. Vamos fazer dinheiro amanhã. Lembrar pra vocês que estamos na campanha de pré-carnaval. Espero que realmente tenha feito diferença pra vocês. Aprendendo muito com você. Precioso esse tempo, ouvindo tudo que você fala. Obrigada pela companhia. Gente, esse daqui é o nosso livro. Aqui estamos nesse mês. Nossos pais não têm culpa com a criação deles. No tempo deles, somente CLT plantio rural dava um resultado. Exatamente. E não é por causa disso que eu vou deixar de ter uma convivência sensacional. Eu vou aproveitar o melhor deles. E o melhor deles é sensacional também, moçada. É isso. E deixe que o seu melhor ajude outras pessoas. Porque quando a gente consegue entrar nesse ciclo, moçada, do seu melhor e pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, a gente faz um ciclo do bem gigantescamente. Seja consciente, cara, seja crítico. A coisa que você melhor pode fazer pra você mesmo é ser crítico primeiramente com você e não com os outros. Seja com você, foca em você e aí vai pra frente. Me tira uma dúvida. Black Arrow tem como usar fluxo? Boa tarde. Flávio, tem sim, tá? Tem sim o Black Arrow, tem como usar fluxo. Tem algumas versões do Black Arrow que tem como usar fluxo, sim. Mas o americano tá chegando, moçada. Então, me despeço de vocês. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo seu tempo. Um ótimo domingo. E eu espero de coração que seja a melhor semana pra vocês a partir de segunda-feira. Que vocês comecem hoje a mudar a história. Que você se aproxime muito mais da sua meta de 1º de janeiro que você colocou. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Ótimo domingo. Bora.